com um custo de 65 milhões de reais para os cofres públicos por ano. Essa é a conta estimada que podemos vir a pagar após a Câmara dos Deputados aprovar o aumento de 18 vagas em sua composição a partir da legislatura de 2027, ou seja, quando vão tomar posse os parlamentares eleitos em 2026. Dessa forma, a casa, que hoje tem 513 cadeiras, pode passar a ter 531 cadeiras, se o projeto também for aprovado pelo Senado. Inclusive, a gente tem aí uma amostra de como ficaria essa nova composição, dividida também por estados. Por exemplo, Minas Gerais hoje tem 53 cadeiras, aí passaria a ter mais uma, 54. Santa Catarina teria um aumento de 4 cadeiras, somando o total de 20. No Paraná, 21 cadeiras no total, com aumento de uma. Goiás, uma cadeira a mais, então seriam 18 deputados representando os goianos. No Mato Grosso, seria também uma cadeira a mais, totalizando 10. A gente tem Ceará com uma a mais, totalizando 23. Rio Grande do Norte ganharia 2 deputados, seria um total de 10. Amazonas também 2. E Pará com 4 deputados a mais. No Pará seria um total de 21. E no Amazonas seria o total de 10. Então, esse aí seria o aumento previsto nessa nova composição da Câmara dos Deputados a partir do ano de 2027. Esse infográfico aí você pode depois conferir, tirar a sua foto, compartilhar nos grupos. Aqui é apuração séria. A Câmara pode ir, então, para 531 cadeiras, um custo anual aí estimado pela própria Câmara dos Deputados de 65 milhões de reais por ano. Francine, será que alguém tem alguma dúvida de que esse projeto vai ser aprovado tanto na Câmara, como já foi, como no Senado? Pois é, e precisa ser aprovado, né, Léo, até o dia 30 de junho, porque se não for aprovado, aí o próprio Tribunal Superior Eleitoral é quem vai definir isso. Só para a gente entender por quê, né? De onde surgiu essa ideia de se criar 18 novas vagas na Câmara dos Deputados? É porque o censo lá de 2022, ele mostrou que o seguinte, olha, a população brasileira aumentou, mas tem uns estados que têm uma quantidade menor de parlamentares do que deveria ter, enquanto outros têm uma representação hoje maior. Porque essa divisão que existe hoje na Câmara dos Deputados, ela vem de um censo realizado lá em 1993, quando a nossa população era de cerca de 147 milhões de pessoas. O de 2022, o censo ficou aí em cerca de 203 milhões de pessoas. Então, essa necessidade de adequação, o STF decidiu, olha, precisa fazer essa mudança. Só que isso não necessariamente precisaria ter que o quê? Aumentar cadeiras. Podiam pegar as 513 ali, vagas, e dividir para todo mundo. Só que isso, 7 estados perderiam, os estados de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Piauí, Alagoas e Paraíba. Paraíba, só para a gente lembrar, é o estado do presidente da Câmara, Hugo Mota, né? Então, por isso quando a gente fala de o querer político é tão importante, né? O que a Câmara resolveu? Falou, não, a gente não vai diminuir para que nenhum estado seja, para que nenhuma bancada seja aí penalizada, então fazer o quê? Vamos aumentar. E aí, ontem, bem rapidinho, viu? Não demorou muito. Foi aprovado aí esse novo relatório que cria essas 18 vagas. E só fazer um adendo, na verdade, 14 já seriam suficientes. Mas o relator do texto, o deputado... Eu vou ter que lembrar o nome do deputado aqui, porque são muitos nomes. Depois eu vou pegar aqui. Mas ele mudou. Damião Feliciano, do União Brasil, da Paraíba também, disse que não. Olha, vai penalizar alguns estados. Então, 18. Aí o que acontece? O projeto que foi aprovado, e que foi aprovado aí com 270 votos a 207 votos, ele é um projeto da Dani Cunha, filha de Eduardo Cunha, e que previa o seguinte: nenhuma bancada estadual poderá
perder cadeiras. E aí esse relatório do Damião trouxe justamente esse novo número de 18 a mais, ou seja, 531 vagas, né, passando de 513 para 531. E aí, ontem foi justamente teve um embate na Câmara, porque deputados, por exemplo, do Novo, do PSOL, eram contrários justamente a essa ideia. Inclusive, deputados, o PL teve uma orientação ali para votar contrário, mas o líder do PL na casa, o Sóstenes Cavalcante, pediu, por favor, votos favoráveis. O Sóstenes, que é de onde? Do Rio de Janeiro, que perderia aí. Então, ontem teve essa discussão, porque a gente está falando de um custo, você já trouxe o custo anual de 65 milhões, mas tem um custo de 3 milhões ali por ano para cada deputado. Só que vamos lembrar que isso só são algumas continhas, tá? Porque tem outras questões aí. Você precisa arrumar mais espaço para esses deputados na Câmara, você precisa, espaço físico, você precisa também, tem questão de carro, tem questão de equipe. Então, esse valor, ele pode, por mais que os defensores dessa proposta falam de uma redistribuição do orçamento, isso na prática, essa conversa não é bem assim, principalmente porque tem efeito cascata. Então, agora, esse texto precisa ser aprovado pelo Senado, não deve ter dificuldade de passar por lá, e aprovada, as regras já começam a valer lá em 2026, eleição de 2026. Então, esses estados, esses que você mostrou que vão ganhar aí mais vagas, esses eleitores vão ter a oportunidade de eleger mais pessoas aí para os seus estados. Fran, tem uma... Fred, só uma ponderação, assim, para não perder o raciocínio da Fran. Se os nossos deputados fossem sérios, né? Se a gente tivesse um Congresso que levasse o orçamento a sério, o certo, o correto seria redistribuir essas 513 cadeiras e vamos fazer a conta e vamos cumprir a lei de acordo com a legislação eleitoral. Mas, infelizmente, a gente não está vendo uma seriedade com o orçamento, né? Porque se a gente não tivesse com uma dívida pública tão elevada, com tantos problemas, aí sim justificaria. Mas com os problemas pelos quais o Brasil passa financeiramente e topar aceitar assim, o orçamento dos gastos, me impressiona muito. Fred, desculpa ter dito. Não, sem problema. Eu queria colocar só uma coisa aqui. Você tem duas formas de ver essa questão. Na teoria política, é muito sensato esse projeto, né? Porque o que acontece? A nossa Câmara dos Deputados não é à toa que ela é chamada Casa do Povo, porque ela é uma representação proporcional dos seus estados, né, da população brasileira. Nós vivemos numa democracia republicana representativa por causa disso. Esses deputados, eles respondem por um volume de eleitores em cada base. Se eles o fazem de forma correta ou não, é outra história. Se eles atendem os desejos da população ou não, é outra história. E entra a segunda parte desse problema aqui, que é o outro lado, que é exatamente criar essa queda de braço política justamente para oferir ganhos financeiros. Só para ter uma ideia, 65 milhões de reais são pelo menos 3 UPAs, né, completas, né, uma unidade de pronto atendimento. O salário de 3 milhões de um deputado é 1,5 uma unidade básica de saúde bem equipada. Não é pouca coisa. E esse rearranjo aí que eles estão aprontando é um desvirtuamento do processo político e do processo de representação política que eles juraram obedecer e fazer cumprir quando eles juraram nos termos de posse dentro do Congresso. Infelizmente, a prática política raramente obedece à ideia dessa lógica política, né? Infelizmente. E tem uma questão também, porque isso pode alterar os próprios orçamentos dos estados, né? Porque é um ponto importante que isso tem um efeito cascata, porque a Constituição prevê
uma proporcionalidade entre as bancadas aqui em Brasília, da Câmara dos Deputados, e nas Assembleias Legislativas. Então, assim, um cálculo por alto, hoje o Brasil ele tem 1.059 deputados estaduais. Com o aumento da bancada aqui, aumentando nos estados também, passariam para 1.089 deputados. Então, em Minas, por exemplo, dos 77 iriam para 78, porque há um cálculo quando passam de 12 deputados e tudo, mas então a gente tem um efeito cascata, esse aumento também, essa redistribuição orçamentária que precisa ser feita por causa da criação dessas novas cadeiras. E lembrando que porque um ponto importante também, e aí o Léo até lembrou disso, quando a gente fala de gastos públicos, tem uma crítica que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também sempre faz em relação ao Congresso, porque há muitas mudanças de projetos, de textos, de inclusão de jabutis, em que há criação de novos gastos e não há ali dizendo de onde que vai vir esse dinheiro. Então, é um ponto importante a se trazer relacionado a isso, porque enquanto isso também está parado outras propostas na Câmara dos Deputados e no Senado, que tem um clamor também, que deveria ser um clamor político do ponto de... E aí, sem querer ser populista, mas é porque a gente está falando de contas públicas, que é quando se trata, por exemplo, da questão do salário de magistrados, por exemplo, quando a gente fala de super salários. Então, há outras propostas nesse ponto que eles também estão ali na gaveta no Congresso Nacional. Estou falando tanto de Senado quanto de Câmara aqui, sem fazer essa distinção. Ô Fran, e para a gente esclarecer, tirar dúvidas e esclarecer para os nossos espectadores, no Senado também aumentam cadeiras? Acredito que não, porque lá já são 3 senadores por estado, um número fixo, né? Exatamente, Léo, uma outra proporcionalidade. Na Câmara que a gente tem isso relacionado ao tamanho da população, de fato, que muda conforme cada estado. Por isso que Minas Gerais são 53, né? A gente tem a bancada de São Paulo, que acaba sendo a maior, porque é a maior população do país. Então, não, no Senado continuam 81 senadores. Essa mudança vai ser Câmara e indo para as Assembleias Legislativas. Aproveitando aqui, já que eu dei uma aula de ciência política na Câmara, vamos falar então do Senado. O Senado, por sua vez, ele é a representação da federação. A federação não muda, é o número de estados. E cada estado tem representação equânime dentro do parlamento. Então, todos os 3, não importa o tamanho. Se territorialmente o Amazonas tem o mesmo número de senadores que o Distrito Federal. São Paulo, que é uma população maior do país, tem o mesmo número de senadores que o Distrito Federal. É até uma curiosidade, quando Niemeyer projetou Brasília, a gente vê exatamente essa imagem. Você tem uma cúpula virada para cima, uma cúpula virada para baixo. A cúpula virada para cima representa a Câmara dos Deputados, que ela é aberta para o povo. E a cúpula virada para baixo é a representação da federação, voltada para a construção do país. Olha só, durante esse debate do projeto em plenário, a maioria dos deputados então votou a favor da medida que defendeu essa necessidade da Câmara decidir sobre o tema e não o Tribunal Superior Eleitoral. A deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, que é autora do projeto original que prevê esse aumento no número de deputados, afirma que a representatividade da população ainda não está de acordo com o crescimento populacional, que era o que a Francine explicava sobre as populações nos estados. Mas vamos ouvir o que disse a deputada Dani Cunha. Eu gostaria só de reiterar um número, que quando houve a alteração em 1993 de cadeiras, foram mudadas de 480 para 513 cadeiras. Um número muito maior do que o que está se falando agora. Passaram-se 31 anos. Neste 31 anos, tivemos um crescimento populacional de mais de 100%. E o que está acontecendo? Um estudo com uma proposta de aumento de cadeiras para chegar apenas a 531. O ajuste, meus pares, é de 3,5%. 3,5% é considerado praticamente um reajuste. Esse é um ponto que eu gostaria de colocar. Quando se fala de despesa, já ficou muito claro, o presidente deixou muito claro, todos aqui sabem com clareza
clareza que não haverá aumento nas despesas. Existe uma devolução anual de 200, 300 milhões de reais pela Câmara dos Deputados. Devolução esta que será parte usada para custear esta nova bancada, caso assim seja necessário. E por fim, eu gostaria de falar amigavelmente com o pessoal de São Paulo. Nós entendemos o pleito de São Paulo e se tivesse chegado a nós, jamais teríamos sido contra. O que eu acho curioso é quando o deputado de São Paulo aceita aumentar a cadeira para ele, aceita aumentar a despesa para ele, porque diz que é subrepresentado. E eu concordo que é subrepresentado, mas temos aqui uma população inteira subrepresentada. Nós sabemos que o censo de 2022 foi um censo extremamente defasado. Quem vive no Rio de Janeiro conhece favela, conhece barricada, sabe muito bem que censo não sobe. Tem favela com 40 mil habitantes, favela com 100 mil habitantes. Esse censo não vai até lá. Portanto, é muito importante entendermos que, além da defasagem do nosso censo, nós estamos em defasagem com nós mesmos, em cálculo recensional, desde 1994, quando houve a última troca de cadeiras. Então, é muito importante levantar aqui que as pessoas vão falar, é um aumento de cadeira, é um absurdo, mas, ao mesmo tempo, os estados que ganham a cadeira de acordo com o Supremo, querem eles ganhar, mas não querem que os outros ganhem. Então essa é a Dani Cunha, que claramente pela fala dela, ela defende o aumento dessas cadeiras na Câmara dos Deputados. Já a deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, contrária ao aumento, disse que o projeto aumenta a distorção na representatividade, já que alguns estados não obtiveram nem aumento, nem redução no número de parlamentares. Vamos ouvir então a Adriana Ventura. Existe aqui um projeto que, com a falsa intenção de corrigir injustiças, causa ainda mais e mais distorção na nossa já distorcida representatividade. E eu realmente concordo com o deputado Luciano que me antecedeu, porque realmente é preciso ter coragem. Mas é preciso ter coragem para decidir o que é justo. Eu quero parabenizar aqui, abertamente, o deputado Jordi, quero aqui parabenizar o deputado Bibo, que estão defendendo o que é certo. O estado deles perde o deputado, mas não é certo. Essa Casa do Povo tem que tratar cada cidadão de uma maneira igual. E não é isso que está acontecendo. E a desculpa pode ser qualquer uma. É o Supremo que vai legislar, é isso, é aquilo. Mas o fato é que não há intenção de ter esse debate. Tem inúmeras PECs e projetos na casa que tratam de um assunto para distribuir de uma maneira justa, onde cada cidadão vale a mesma coisa. Agora que não, ninguém quer perder, é representatividade. Na boa, isso é um absurdo, é um desrespeito com o cidadão brasileiro que está sendo feito aqui. E para os estados que vão perder, né? Então, no caso, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, eu lamento, não é bom perder deputado, mas aumentar deputado é um absurdo. A gente precisa pensar em ser justo. E outra coisa, hoje, em conversa com o presidente Hugo Mota, com a bancada de São Paulo, houve, sim, um comprometimento dele de abrir uma comissão para ter esse debate na casa, de tirar os limites inferiores e superiores, porque é vergonhoso um estado com 500, 600 mil habitantes ter 8 representantes. Eu entendo o sentimento de injustiça do Pará, que tem 4 a menos, do Piauí, que tendo 3 milhões de habitantes, tem que ter o mesmo número de representantes do que o Amapá, Roraima, que devia ter 1. Então, eu entendo o sentimento de injustiça, mas este projeto só está aumentando e distorcendo ainda mais. A Adriana aí preocupada, né, Fred, com o orçamento. Né? Só uma observação, ela está preocupada com os pequenos estados, mas ela propôs a extinção do teto inferior e o superior. Lembremos, por teto constitucional na Câmara, estabelece que São Paulo tem 70 deputados. Não muda mais, a não ser que ele perca a população. Se fosse válido o critério, teria 114.
certo? Então, ela não está assim tão revoltada. A revolta dela, vamos dizer, ela até demonstra revolta, não quero interpretar, falar o que eu não sei, mas a revolta dela tem um outro lado, e esse lado é o fim do teto extrapolaria muito a capacidade e a representatividade de São Paulo dentro do Congresso.